Eu vim hoje falar com vocês sobre a nova resolução que trata da progressão dos professores da UFPR durante o período da pandemia. Eu posso falar com conhecimento de causa dessa resolução, porque eu participei da negociação. A história dela foi basicamente a seguinte: uma primeira versão surge no CEP, nós fazemos um protesto no CEP, mandamos um ofício para o CEP. O CEP nos ouviu, suspendeu a votação da primeira versão dessa resolução, se reuniu conosco numa comissão junto com a CPPD e negociou o novo texto da resolução. E a resolução que vocês têm em mãos agora é o resultado dessa negociação. Os professores, eles estão afastados por força da pandemia do Covid-19. A situação dos professores é a situação de alguém que se afastou. No entanto, em um determinado momento desse processo, foram liberadas nacionalmente matérias remotas. Por força disso, para que não houvesse nenhum conflito na hora de contar o ponto dos professores, a resolução veio pedindo aos professores, para justificativa do seu ponto, eu quero dizer, quando os professores não deram nenhuma hora aula remota, quando os professores deram apenas 4 horas aula remotas, que eles coloquem no seu pedido de progressão uma justificativa que é feita com a anuência do colegiado de curso, ou do chefe de departamento, ou do diretor de setor. Isso é importante, foi uma coisa que nós negociamos nessa resolução. Vejam só, não é só uma instância que dá essa aceitação, que dá essa justificativa. São três instâncias possíveis. Ou a coordenação de curso, ou a chefia de departamento, ou a direção de setor. Uma vez que elas deem essa anuência, o número de a carga horária desse professor vai subir para 8 horas. A carga horária que ele efetivamente ofertou como remota, mais 4 horas, se isso for preciso. Ou se ele não ofertou nenhuma matéria remota, ela sobe direto para 8 horas. Por que essa justificativa? Por um motivo muito simples. Se mais tarde, em outra circunstância, o Ministério da Economia ou a CGU resolvem investigar o ponto dos professores, nós temos ali uma justificativa aceitável, jurídica, legal, correta, que permite esse professor dizer: eu fiz as 8 horas com a anuência da minha chefia imediata, com a anuência da instituição. E, portanto, a justificativa que nós estamos pedindo para os professores não é um procedimento punitivo, nem um procedimento restritivo, mas é uma proteção para o nosso direito de não dar, se for o caso, as 8 horas aulas em matérias remotas, para quem não pretende fazer isso, não dar essas 8 horas e não ser cobrado no seu ponto por isso. Vejam, toda essa bagunça começa porque, quando nós começamos a dar matérias remotas, nós abrimos espaço para que os órgãos fiscalizadores do Estado pudessem, de fato, vir encrencar com os professores e falar: você poderia ter feito matéria remota para cumprir suas 8 horas. Então, a primeira parte da resolução resolve esse problema com a instituição dessa justificativa, que é feita sem a necessidade de uma reunião de departamento. Ela é imediatamente expedida, monocraticamente, pela chefia imediata, seja ele o coordenador, seja ele o chefe de departamento, ou para quem precisar de uma instância superior, o próprio diretor de setor pode fazer isso também. O segundo ponto que é tratado na resolução diz respeito aos professores associados 4. Nesse caso, foi uma compreensão da comissão do CEP de que o MEC teria uma portaria exigindo desses professores a prova de que eles ofereceram 8 horas aula. Nós negociamos com a comissão, nós discutimos juridicamente por todos os meios possíveis ali a compreensão dessa resolução, que para nós efetivamente não dizia isso. Chegamos a um acordo e vai valer para esses professores associados 4, que vão subir para o grau de titular, a seguinte regra, né? A mesma que para todos os outros professores da casa. Isso é, eles podem justificar sua carga horária, né, didática, pedagógica ou academicamente, através das suas chefias imediatas, anexar isso ao seu processo e vai contar para eles as 8 horas como conta para todo mundo. O que significa que esses professores não foram prejudicados e que não há uma diferença substancial entre a maneira como nós vamos contabilizar as 8 horas aula, tanto para esses professores associados 4 que vão subir para titular,
quanto para qualquer outro professor em qualquer momento da sua carreira. Agora eu quero frisar uma coisa importante. Como é que se faz essa justificativa? O que ela significa? Ela tem fins didático-pedagógico-acadêmicos. Isso é, se o colegiado de vocês, através da chefia imediata, disser que a matéria que vocês tinham que dar aquele semestre não pode ser ofertada por razões acadêmicas, isso é, ela não é adequado que essa disciplina seja dada no formato remoto, ela diminui de qualidade, não funciona no formato remoto, então a matéria não vai ser dada e essa carga horária vai ainda assim ser computada para o professor que não pôde dar aquela disciplina por esse motivo. Por isso que nós precisamos da justificativa. A justificativa assegura a posição do professor que não deu a matéria. Não cabe ao CEP, não cabe a ninguém questionar esse direito dos professores. Isso não foi questionado pela resolução. É por isso que tanto os professores associados 4 que vão subir para titular, quanto quaisquer outros vão estar submetidos à mesma regra para justificar a integralização da sua carga horária. O único caso de professor que não vai conseguir justificar a integralização da sua carga horária durante o período da pandemia é o caso do professor que abandonou o trabalho ou o caso do professor que marcou a matéria remota, mas não deu a matéria remota, embora tivesse inclusive alunos matriculados e tudo isso. Quer dizer, são casos absolutamente excepcionais, os quais eu convido a vir para o nosso jurídico para pensar uma solução se houver reclamação quanto a isso. Eu duvido que haja. Eu só aproveito o tempo final desse vídeo para lamentar os motivos que me fazem ter que fazer um esclarecimento nos termos que eu estou fazendo para vocês num vídeo e num caráter de urgência, que são basicamente os rumores que correram aí pela universidade de que os professores teriam sido afetados por uma resolução restritiva e punitiva a respeito da sua carga horária durante o período da pandemia. Isso não é verdade. Eu estava lá junto com os professores da UFPR negociando isso com o CEP. Não houve uma resolução com conteúdo punitivo e restritivo, é uma história inventada, assim como também não é verdade o que alguns coordenadores de curso disseram, que os professores eram obrigados a ofertar disciplina nesse período. Esse equívoco eu gostaria que fosse desfeito. Nenhum professor deve ter sido obrigado a dar matérias ou será obrigado a dar matérias durante esse período. Se isso ocorrer nas coordenações de curso, eu peço aos professores que imediatamente entrem em contato conosco na PUFPR e nós vamos tomar as medidas cabíveis para dar conta desse problema. Mas basicamente nem essa resolução, nem nenhuma resolução anterior nessa universidade obrigou os professores a dar 8 horas de aula remota. Isso não aconteceu, tá? E não vai acontecer. Então nós estamos aqui falando em favor dos professores em geral. E para que todos tenham o seu direito respeitado, que fique claro tudo isso que eu disse até agora sobre essa resolução e sobre o andamento das coisas no que diz respeito ao reconhecimento das nossas 8 horas aula durante o período da pandemia. Nós estamos afastados, nós temos o direito de não ofertar aulas. Nós, na UFPR, não interpretamos que um professor não ofertando aulas tenha parado de trabalhar, porque ele continua pesquisando, porque ele continua fazendo uma série de orientando, fazendo uma série de tarefas, cuidando de teses e assim por diante. Muitos professores passaram a trabalhar mais ainda do que já trabalhavam durante a pandemia, e seria um desrespeito enorme uma resolução que que fosse punitiva e restritiva com relação à assiduidade e à proatividade desses nossos professores. Então eu quero acalmar todos vocês quanto a isso e esclarecer a vocês que qualquer problema de interpretação dessa resolução, vocês podem ligar lá para a PUFPR. O nosso jurídico participou conosco dessa negociação. Estava lá eu, estava lá o professor Salamuni e estava a Gabriela representando o nosso jurídico. Portanto, nós sabemos exatamente o que aquilo quer dizer e aquilo foi acordado entre nós e votado pelo CEP. E a nossa proposta foi a proposta vencedora. Segundo ela, eu repito, nenhum professor será penalizado por não ter dado 8 horas de aula remota. Ao mesmo tempo, todos os professores vão ter justificadas as suas 8 horas necessárias para que ele possa fazer a sua progressão.